falado ao meu coração, né? E como este mês a gente está assim, colocando testemunhos, né? Então hoje eu também gostaria de partilhar as dificuldades e as vitórias da vida, né? E depois da palavra nós vamos cantar uma canção que nós já cantamos aqui, né? De que o Senhor primeiro nos desfaz para depois fazer de novo. E isso é uma coisa difícil para a gente entender. É algo assim muito complexo para a gente entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Eu tive a alegria, eu falo que a minha conversão, assim, o meu início de conversão, né, foi diferente de muitas pessoas, porque eu não me converti, não comecei uma caminhada por modismo, não comecei uma caminhada porque estava num grupo de jovens, nada. Foi conhecendo Deus mesmo. Eu me apaixonei por Jesus, né? Há 26 anos atrás, né? Olhando para mim nem parece que eu tenho 26 anos, né? Mas fazer o quê? Só de caminhada, né? 26 anos atrás, eu estava na época com 22, né? Anos, viciado em álcool, quando comecei essa caminhada. E logo no começo eu me apaixonei por Deus. Não foi algo assim, eu não fiz troca com Deus, eu não queria nada de Deus. Eu percebi que de todos os baratos que eu já tinha tido na vida, de todas as curtições, havia uma que era doida, né? Eu costumo dizer, quando eu vou no encontro de jovens, né, eu falo assim, o bagulho é louco mesmo, né? Ali eu entendi que o bagulho era doido, que havia algo realmente novo, eterno, e que me deixou assim ligado mesmo, em Deus. E apaixonado por Jesus, eu tive aquela alegria. A irmã bateu palma lá sozinha, graças a Deus, né? Se for para Deus foi pouco, se foi para mim foi muito. Foi para Deus ou para mim, gente? Se foi para Deus, mais forte. Vamos bater palma para Deus então? Isso. É que palma funciona assim, ó. Quando a palma é para a gente, uma só é muito. Quando é para Deus, todo mundo junto é pouco, né? Então é complicado. Né? Mas louvado seja o Senhor. Mas realmente assim, apaixonado por Jesus. E eu tive a alegria de ter uma sede. Eu não sei se você já teve sede ou não. Sede, de verdade, de ficar assim, de boca seca mesmo, de ficar desesperado por água, né? Eu já falei para vocês, eu fui catador de papel na rua. E numa época, aqui em Araçatuba, quando eu tinha 6 anos de idade, 5 anos de idade, né? Em que, não é como hoje que, sei lá, não se bebia água potável, a gente bebia água de qualquer lugar, né? Então a gente chegava nas casas, pulava muro para beber em torneira, porque tinha hora que a gente estava tão desesperado por água, que a gente bebia qualquer coisa que viesse mesmo, né? A gente pegava a lata e virava água, não morria porque Deus não deixava, né? Na época não tinha virose, tinha caganeira mesmo, hoje é virose, né? Hoje ninguém mais tem caganeira, é virose. Não era assim? A gente não tinha virose, na minha época a gente tinha caganeira. E aí sarava com qualquer coisa que tomava mesmo, né? E pronto. Ficava assado, colocava maisena, né? Maisena, não tinha hipoglós, não tinha nada disso. Era maisena, eu me sentia um bolinho de chuva. Era assim que fazia, né? Então a gente bebia água de qualquer... Sede. Esta sede foi uma sede que eu senti por Deus. E nesta sede, eu tive a alegria de conhecer coisas que eu creio que muita gente nunca conheceu. Nas leituras, os testemunhos, né? E na época até eu li um livro muito bom, chamado A Patrola de Deus. Foi escrito por um rapaz que já morreu, americano, chamado Bob Mumford. Esse livro, A Patrola de Deus, ele falava exatamente isso. Então ele ia contando, não sei se vocês sabem o que é patrola. Patrola é aquela máquina, né, que sai derrubando tudo que tem pela frente, né? Ela tem aquela negocinho assim na frente, uma pá, sei lá o que se chama aquilo lá. E aonde ela bate, ela vai destruindo, né? E esse livro chamado A Patrola de Deus me ajudou muito, porque ele mostrava isso, que primeiro Deus
muitas vezes, não é sempre, mas que muitas vezes Deus destruía tudo e depois fazia de novo. E nesse livro ele dava exemplos assim que eram chocantes para nós. Principalmente eu vejo cada dia pior, nós que hoje temos a mentalidade de que Deus é obrigado a nos dar um emprego, que Deus é obrigado a salvar o casamento. Nesse livro ele falava, se Deus precisar de salvar uma pessoa, e para isso ele precisar destruir o casamento, ele destrói o casamento. Uau! Era algo doido, né? O bagulho não é louco? É louco. Se Deus precisar de que para salvar uma família, um filho precisa ir preso, um filho vai ter que ir preso. Uau! E a gente não está preparado para isso, né? A gente pensa sempre que Deus vai ter que resolver o meu problema. E eu tanto penso assim, que eu até tenho uma receitinha para Deus. Já viu as pessoas que têm receita para Deus? Deus, o Senhor me arruma um emprego, eu quero o salário na faixa de tanto, papá. Porque Deus não sabe muito bem o que fazer, é lógico, né? Você não é isso. Então eu tenho que dar uma receitinha, né? Eu tenho, Deus, eu quero um namorado, né? Tem até a musiquinha, moreno alto, bonito e sensual, não é assim? Eu quero um desse jeitinho, tal, né? Tudo do meu jeito, porque eu não consigo entender que Deus tem planos. E aí quando você tem essa sede, como graças a Deus Ele me deu, eu fui buscando, mas não sabia que esta sede que eu tinha, que eu sempre pensei que era para os outros. A gente tem essa ideia, né? Vou buscar para os outros, porque eu vou pregar, então eu tenho que ler. Mas na verdade era para mim, né? E eu me lembro muito, então eu comecei a buscar o Senhor em 1986, recém-nascido ainda ali de né? 1986, comecei a minha busca pelo Senhor. E na Bíblia, para você que não conhece muito, no Antigo Testamento, a Bíblia, ele tinha algumas festas muito interessantes, né? Então tem o Pentecostes, todo mundo conhece, né? Que é a festa das colheitas, tal. E a cada 7 anos, há uma festa judaica, né? Que eles chamam do ano sabático. Então era assim, eles trabalhavam 6 anos, e no 7º ano, eles não trabalhavam na terra, porque aí a terra dava o suficiente para eles comerem no 7º ano, e no 8º ano, quando eles começavam a plantar, o que deu no 7º ano era tanto, que eles não precisavam trabalhar. Quando eu cheguei no meu 7º ano, 1993, já estava casado, né? Casei em 91, e nós começamos, eu e minha esposa achamos, como a minha esposa sempre se cuidou muito, não tomava anticoncepcional, tal, né? A gente achou que quando ela quisesse engravidar, ela engravidava. Lê do engano, né? Quando eu completei 6 anos de caminhada, no finalzinho de 92, a minha esposa pensou que ela ia engravidar e não engravidava. Foi aquele sofrimento. Aí nós estávamos entrando então no 7º ano, 93, né? E eu falei, nossa, esse ano, o ano sabático da minha vida, né? Esse ano vai ser tudo, esse ano eu vou detonar, né? Deus vai fazer maravilhas. Eu era concursado do Conselho de Engenharia Federal, com concurso, tal, né? E aí, em março de 93, eu fui mandado embora do serviço. 4 anos e meio concursado, né? Fui mandado embora. Ano sabático, né? Eu tinha que descansar, não tinha? Deus é assim, né? Você precisa descansar, o que Ele faz? Manda você embora. Gente, você quer um jeito melhor de descansar do que você ficar desempregado? Né? Lá fui eu, desempregado. E não tinha seguro-desemprego não, filho. O pau torava mesmo, né? Mas aí não ficou por isso não. A minha esposa, com toda a dificuldade de engravidar, antes de eu ser mandado embora, naquele mês, porque no emprego tinha plano de saúde, naquele mês de março ela tinha ido ao médico. Aí o médico falou assim, olha, nós vamos fazer um tratamento para você engravidar daqui 8 meses. Aí eu fiquei desempregado, né? Vamos parar o tratamento, tal, vamos, já estava grávida. Estava grávida. Olha que bênção, gente. Aí, 3 anos de dificuldade, arrumei um emprego, né? Logo em seguida, assim, abril ou maio, arrumei um emprego, a empresa que eu entrei quebrou. O cara tinha 3 caminhões, num dia só ele saiu, 2 caminhões fundiram o motor. 2 caminhões fundiram o motor.
E eu saí daquele emprego, minha esposa voltou no médico, ela estava grávida de gêmeos. Olha que bênção, gente. É assim que funciona a vida, né? É assim que funciona a vida. E nós continuamos servindo ao Senhor. Foram 3 anos, Deus quebrou tudo. Gente, quando eu casei com a minha esposa, ela até saiu do emprego, eu ganhava mais de 10 salários mínimos por mês, eu ganhava bem, barbaridade, plano de saúde, o que você pensar. Eu não pensava para viajar, não pensava em fazer nada. Mas há muito tempo Deus na verdade tinha um chamado para a minha vida, de trabalhar para Ele em tempo integral, de querer que eu fizesse as coisas para Ele. E aí Deus então me quebrou, junto com a minha esposa, vi meus filhos dormindo no chão durante 2 anos, toda aquela dificuldade, Deus quebrando, moendo. Aí Deus me levantou, me deu um novo emprego, voltei a ganhar muito bem, graças a Deus. Minha esposa também começou a trabalhar, e nós juntos nos levantamos. E quando eu estava muito bem, aí eu pedi demissão para ir trabalhar onde eu trabalho hoje, para ganhar bem menos do que eu ganhava, né? Obediente ao chamado de Deus. O dinheiro já não nos importava mais, mas primeiro tivemos que ser quebrados. Eu quero ler para vocês, se você quiser acompanhar aí, João capítulo 12. Ele acaba de entrar em Jerusalém, aquele momento triunfal, não é? Mas ele então fala para os seus discípulos que é chegada a sua hora. João capítulo 12, no versículo 27. Olha o que Jesus vai dizer aqui. João capítulo 12, versículo 27. Presentemente, ou seja, neste momento, Jesus diz assim: neste momento, a minha alma está perturbada. Gente, tem pessoas que pensam que quando elas estão agoniadas, quando elas estão incomodadas, perturbadas, que é coisa do demônio. Gente, entende uma coisa, o próprio Jesus diz aqui: a minha alma está perturbada. Quando ele sobe ao monte, ele vai dizer de novo: a minha alma está angustiada até a morte. Veja, muitas vezes você fica expulsando demônio de lugar que não tem demônio. É o próprio Deus. É o momento que Deus tem para que você passe. Olha o que Jesus diz: neste momento a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas é exatamente para essa hora que eu vim. Olha que coisa tremenda. Jesus é Deus, junto com o Pai. Filipenses capítulo 2 declara isso. Jesus é Deus. Ele sabe o coração do Pai. Ele sabe que se ele estalasse um dedo, o Pai amoroso o tiraria daquela hora. Que prazer Deus tem no sofrimento, meu irmão? Nenhum. Mas ele sabe que muitas vezes é necessário passar. Então Jesus fala assim: minha alma está perturbada agora, mas eu vou fazer o que? Pai, me passa. Não, foi para essa hora que eu vim. E meu irmão, minha irmã, eu me lembro, né, de um outro momento da minha vida também. Logo que eu comecei minha caminhada, em 86 para 87, saindo do alcoolismo e tal, e na época estava com uma moto, peguei a moto, troquei e comprei um carro. Sabe aquela história? Sou filho de Deus não anda de moto, todo poderoso. Minha irmã de Campo Grande me liga, fala: Marinho, está tendo aqui uma corrente, não sei do que lá, e nós precisamos de entrar porque fulano já ganhou, ciclano já ganhou. E corrente, essas pirâmides é sempre assim, sempre quebra quando a gente vai ganhar, né? Quebra sempre uma antes, pode prestar atenção. Todo mundo ganhou, quando chega a sua vez quebra, e aí você perde tudo. Foi o que aconteceu comigo. E eu perdi a minha parte e a parte da minha irmã, e ela mais quebrada do que eu. E ali estava eu, começo de obra, tudo pronto, andando de carro. De repente tive que vender o carro para pagar essas dívidas. E logo em seguida me arrumaram um emprego lá em Campo Grande. E eu pensei comigo: puxa vida, estou começando a minha caminhada a pé. Arrumaram um baita do emprego na época, vendedor de medicamento em hospitais, tudo o que eu precisava. E eu falei: eu vou ficar por aqui mesmo. Meu cunhado quase me matou, né? Imagina, você é um vagabundo, você nunca vai largar de ser beira. Porque ele não conseguia entender que eu havia encontrado. Eu sempre digo isso, sabe, gente? Você pode não acreditar, mas quando eu encontrei Jesus, eu não encontrei algo pelo qual vale a pena viver. Isso, eu tenho muitas coisas pelas quais vale a pena viver: minha família, meus filhos, minha esposa, este grupo de oração, a igreja. Por essas coisas vale a pena viver. Jesus não. Por Jesus vale a pena morrer. É diferente.
Quando você acha algo por qual vale a pena viver, essas coisas geralmente nos trazem muita preocupação. Mas quando você acha algo pelo qual vale a pena morrer, tudo é diferente. E eu havia encontrado algo pelo qual valia a pena morrer. Morrer. Então para mim já não fazia muita diferença onde eu estava, quanto, o que aconteceu, eu não ia. É lógico que tinha muito para aprender ainda, mas eu havia me apaixonado por algo que eu sabia que era real. Eu sabia que me esperava. Eu sabia. Então isso me fez caminhar. E mesmo perdendo, mesmo nas derrotas, mesmo naquelas dificuldades, eu sempre escolhia Deus. Essa canção tem me feito lembrar de todas essas coisas. Há 2 anos atrás, a minha esposa ficou enferma, vocês acompanharam, quem está aqui há bastante tempo, né? E com essa escolha que eu fiz, a minha esposa trabalha, ganha mais do que eu, né? E ela é autônoma. E ela precisou de ficar parada 6 meses. E nós tínhamos diante de nós uma situação muito difícil, uma cirurgia que poderia deixar sequelas graves. Graças a Deus não ficou. Pelo contrário, né? O último exame que ela fez, houve uma recomposição dos ossos, para a glória de Deus, né? E a minha esposa ficando parada, a comunidade me ajudou muito. Nossa, eu nunca vou poder pagar tudo o que fizeram por mim. E a presença de Deus, a escolha que nós temos feito a cada dia por Deus. Todas essas coisas foram acontecendo, né? Primeiro nos quebrando, para depois nos dar a vitória. Neste mesmo trecho aqui de João 12, se você ler um pouquinho para cima, versículo 24, né, nós lemos o 27, leia o 24. Em verdade vos digo, quem está falando aqui é Jesus, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Nós não conseguimos entender isso. Muitas vezes é necessário que passemos literalmente pela morte, né? Eu me lembro quando eu fiquei 6 meses a pé naquela época. Gente, que dificuldade. Voltar para casa a pé, ser perseguido por cachorro no meio da rua, sabe? Vinha para a igreja, não estava indo para boteco mais, estava tentando servir a Deus. E ali. E irmão meu, né, voltava, mas agora que você foi para a igreja, você está a pé? Até ontem você estava de carro e de moto? Eu não sei não se vale a pena, acho que é melhor voltar a beber. Você tinha que escutar isso e ficar quieto. Quantas vezes eu tive que escutar isso e ficar quieto? E ali eu não sabia, Deus estava moldando o meu caráter. Deus estava moldando, graças a Deus, o pai que eu creio que eu me tornei, o homem de Deus que eu estou me tornando até hoje. É ali que Deus vai fazendo. Se você entender isso, que o grão, para dar fruto, precisa morrer. Às vezes a gente não entende isso, né? Às vezes o nosso salário, a nossa família, o nosso carro, tomou o lugar de Deus. Se nós não entregarmos na mão de Deus, se nós não deixarmos a semente cair por terra e morrer, ela não dará fruto. O versículo 25 fala assim: quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem odiar a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Só para explicar, na Bíblia o termo odiar não é o ódio no sentido que nós conhecemos, tá? Significa amar menos, tá bom? Só para você, senão você vai começar a odiar a sua vida, vai começar a se cortar em casa, né? Bater com chicote, não é isso. Se você não amar a sua vida menos do que você ama a Deus, você não vai poder entrar no reino de Deus. Isso é o odiar que a Bíblia fala, né? Tanto que depois fala assim, quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Aí nego já começa a dar tiro no pai e na mãe. Não é nada disso. Odiar é amar a Deus primeiro e o resto depois. Então quem não amar menos a sua vida. O que eu quero falar para vocês essa noite, eu quero testemunhar para vocês nesta noite, é que muitas vezes a gente primeiro precisa perder para ganhar. Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo 7 fala que a porta do céu, ela é estreita. Ela é estreita. Eu sei que não parece, mas a minha cabeça é grande, né? Não parece, mas ela é grande. Então toda vez que eu vou comprar um capacete é muito engraçado, gente. Porque os caras vêm com 58. Gente, 58 não entra nem com quiabo. Você pode fazer um suco de quiabo e passar no 58 que não entra. O Oscar aqui do Oscar Motos é muito amigo meu, né? Então toda vez que eu vou lá, ele só tem até o 58, porque é difícil ter umas cabeças privilegiadas. Então ele tem até o 58, geralmente. Aí ele pega o 58, tira o meu óculos, coloca e começa a bater assim para ver se entra. Quem conhece o Oscar pode perguntar para ele, não entra. Tem jeito, é 60
apertado. O 60 é justo. O 58, quando ele tenta colocar, a orelha fica assim, ó. No 60 ela fica assim. O bom mesmo é o 62, que aí os piolhos respiram, né? No 62 os piolhos ainda conseguem dar uma respirada. É 2, né? Essa descendência nortista é complicada. Né? É isso aí. Entendeu? Então, a porta do céu, ela é estreita. E nós muitas vezes queremos passar por ela com esse cabeção que a gente tem, achando que Deus está preocupado com a nossa empresa. Deus está preocupado, lógico que está. Ah, Deus está preocupado com o meu casamento. Deus está sim, mas veja, não há nada que Deus se preocupe tanto quanto a sua salvação. Se você entender isso, meu irmão, todo o resto é resto. Não há nada que Deus se preocupe tanto quanto a sua salvação. O que Deus mais quer é você no céu. É isso que Ele quer. Quantas pessoas só puderam encontrar o céu depois que literalmente passaram por uma grande separação, uma grande perda? Quantas pessoas só puderam encontrar o céu depois de ter perdido o emprego, depois de ter passado situação difícil, de precisar até receber uma cesta básica? Quantas pessoas só puderam encontrar o céu depois de uma pessoa que eles amam ter morrido? Quantas vezes é isso que acontece? Deus pega, eu acho engraçado, toda vez que uma mãe, ou uma esposa, ou um marido, ou um pai vem conversar comigo sobre alguém que morreu, geralmente a conversa é assim, ó: mas ele era tão bom. E eu falo, mas é isso mesmo. Deus pega o bom, que já está salvo, e leva para salvar os outros. A gente ruim vai ficando, que nem nós, né? Vai ficando. Os bonzinhos Ele leva. Ele fala assim, bom, aquela família precisa de salvação, então eu vou pegar aquele pai lá, que é o melhorzinho lá, que já está salvo, né? Aquele já é meu, vou levar ele porque a hora que ele faltar. Gente, eu conto a história do meu pai e da minha mãe. A minha mãe era quase 10 anos mais nova do que meu pai. Nunca teve problema de perna, assim, de varizes, mas nunca teve um problema sério, né? Então a gente sempre pensava assim, meu pai, que já tinha tido um monte de problema, vai morrer. E a minha mãe, que nunca curtiu a vida, vai ficar aí mais uns 10 anos, visitar as casas dos filhos que ela nunca visitou. Porque a minha mãe, quando ela foi traída pelo meu pai, ela tinha tanta vergonha que ela não saía mais na rua. Então na nossa cabeça mundana, qual que era a nossa preocupação? Da minha mãe curtir a vida aqui na terra, né? Então meu pai morre, aí minha mãe fica um tempo, vai viajar, conhece os netos, tal, né, as casas. Mas Deus tinha outros planos. Do nada, minha mãe ficou doente e morreu. Sabe o que é você descobrir em agosto que ela tinha efizema pulmonar e em fevereiro você está enterrando sua mãe? Porque a gente não tinha ainda a noção. Hoje eu estou falando isso depois de 10 anos, porque agora eu consigo ver o plano de Deus, né? A minha mãe era o Deus do meu pai. Nós nunca tínhamos percebido isso. A minha mãe era o Deus do meu pai. Então o meu pai nunca buscou a Deus, porque ele não precisava. A minha mãe pegava o tercinho dela lá no escuro e rezava toda noite, apanhava e ficava quieta. Ela era o Deus da vida do meu pai. Tudo que meu pai precisava, a minha mãe fazia. Quando é que ele ia buscar Deus? Nunca. Hoje eu sei, na época eu não sabia. De repente minha mãe ficou doente, morreu, e nós não entendemos nada. Ficamos sem entender as coisas. 40 dias depois meu pai também estava morto. E naquele tempo em que minha mãe adoeceu e morreu, meu pai buscou a Deus, confessou os seus pecados, recebeu os sacramentos, se arrependeu, aceitou Jesus e foi para o céu. E se ele tivesse morrido primeiro, meu irmão, com o Deus dele, ao lado dele, que era minha mãe, será que ele tinha sido salvo? Veja, Deus nunca se preocupou se a minha mãe ia ou não ia visitar os filhos. Isso para Deus é pequeno, porque hoje a minha mãe está diante do trono, com notícia de todos os filhos. Quer lugar melhor? Conhece lugar melhor do que esse? Aonde, né, eu amo uma canção que fala assim: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Você sabe onde é esse lá ou não? Onde que é esse lá? Lá onde não há choro,
lá está o meu tesouro. O céu, é o céu. Essa canção para mim, assim, quando eu canto essa canção, eu tenho ela gravada, quando eu coloco ela assim, gente, eu fecho os olhos, você não tem noção do que eu vejo, do que eu imagino, né? Eu sei para onde estou indo, então não há perda para nós. Então se a gente não entender que Deus permite situações, veja, deixo claro uma coisa: Deus quer o sofrimento? Não. Querer, Ele não quer. Permite? Sim. Sim, permite. Muitas e muitas vezes. Porque se todo sofrimento acontecer sem a permissão de Deus, então o diabo é mais forte do que ele. E eu paro esse grupo de oração hoje e vou servir ao diabo. Eu quero servir ao mais forte. Quem quer servir ao mais fraco? Alguém quer? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero servir ao mais forte. Então se o diabo, todo sofrimento vem do diabo, e o diabo está ganhando, eu vou servir o diabo. Meu irmão, entenda uma coisa: muito sofrimento vem do demônio, sim, porque a gente fica se entregando a ele, né? Você se entrega a uma vida de pecado, você se entrega a uma vida de mentira, você se entrega a uma vida errada. É lógico, aí você está abrindo uma porta para o diabo e fala assim: vem em mim, Satanás. Aí não tem jeito. Entende? Aí o diabo está ganhando porque você deixou. Aí é uma situação. Agora veja, busque a Deus, entrega a Deus. E o sofrimento chegou, louvado seja Deus, aqui estou eu, Senhor. Em toda situação, diz a palavra, né, Efésios capítulo 5, Tessalonicenses, em todas as circunstâncias dai graça. Em qualquer situação que eu estiver, eu posso dar graça. Entende? Dar graças. Dizer ao Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado, eu sei que ainda que eu esteja nas trevas, na dor, o Senhor está comigo. Entende isso? Então, meu irmão, minha irmã, quanto antes você puder entender que muitas vezes Deus vai primeiro destruir para depois fazer novo. Deus não gosta de reforma. Eu descobri isso, gente, na minha vida. Deus não gosta muito de reforma, não. Você sabe que quando eu fui mudar, né, quando meus pais morreram, eu voltei para a casa dos meus pais. E eu levei um engenheiro lá, um amigo meu, e ele falou assim, né: Marinho, reforma é que nem fazer maquiagem em mulher feia. Melhora, mas não resolve. Você já viu maquiagem em mulher feia? Graças a Deus aqui não tem nenhuma, né, pra gente dar exemplo, né? Vou pegar o Ricardo mesmo. Né? Maquiagem em mulher feia melhora, mas vai resolver? Não resolve. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe tinha uma veia artística, né? Minha mãe era a maior gozadora que eu conheci. Minha mãe era uma figura. E eu me lembro que de vez em quando, né, minhas cunhadas, então ia ter casamento, tudo, aí elas vinham, né, colocavam aquelas roupas e não sei o que. Na época não tinha permanente, então a chapinha era feita no ferro, né? Já viu? Já viu fazer alisamento no ferro elétrico? A pessoa mete o cabelo em cima da coisa e, né? Aí elas chegavam assim, abafando. Aí minha mãe na cozinha, daquele jeitão dela, que só ela tinha, falava assim: ficou bom, mas a cara não ajuda, né? Gente, era muito engraçado de ver isso aí, viu? Minha mãe era uma figuraça mesmo, né? Então, Deus não gosta muito de reforma, porque reforma é isso aí. Reforma é maquiagem em mulher feia. Melhora, mas não vai resolver o problema. E aí ele foi mostrando o problema da casa do meu pai. Olha, essa casa foi feita assim, a divisão dela está errada. Se você reformar, vai ficar assim. Você vai gastar uma grana razoável e não vai ficar bom. O certo é colocar embaixo, destruir tudo, e aí sim, começar, né? Aproveita os tijolos da casa do meu pai. Eram aqueles tijolos feitos em 1950. Tem uns tijolão desse tamanho, daqueles que ainda matava, né? Hoje a tijolada só machuca, naquela época matava mesmo, né? Aquele tijolão. Então a minha casa é toda feita com tijolos daquela época, tal. Mas pôs tudo no chão e fez novo. Primeiro destruiu, depois fez. Deus não gosta de reforma, meu irmão. E muitos de nós têm buscado a Deus para fazer reforminha. Se ainda fosse aquelas reformonas, né? Mas não. Ó Deus, só troca aquele caninho ali, a borrachinha do corinho que está vazando, não precisa trocar não, tá boa. Isso aqui tá bom.
né? Troca só o piso do chão, deixa esse amarelo aqui mesmo, porque esse amarelo aqui está combinando com esse branco novo aqui, né? Porque parece aqueles dentes cariados, já viu aquelas casas que parece dente cariado? Coloca um piso novo e um velho, um novo e um velho, fica desse jeito, né? Sabe, a gente vai dando reforminha, reforminha, reforminha. Deus quer destruir para fazer de novo. E se nós deixarmos, meu irmão, minha irmã, eu sei quem eu sou, pecador, pecador. Mas eu sei também que Deus é capaz de pegar um pecador e fazer grandes obras na vida dele, né? Eu me lembro muito de eu não vou lembrar o nome do santo, mas ele até depois se tornou o padroeiro dos sacerdotes. Eu me lembro o nome dele agora, né? Olha lá, ó. O Vianney, é esse mesmo, Cura Darmos, né? É ele que era bem burrinho no começo, é esse mesmo, né? Ele era assim, o nego falava que ele nunca nem ia se formar para padre. Ele se tornou Cura Darmos, assim, um homem, né? E hoje ele é o padroeiro dos sacerdotes. E aí fala para ele assim: mas você, burro, jumento. Ele falava assim: então, né? Sansão pegou a queixada de um jumento e destruiu um exército. Imagina o que Deus pode fazer com o jumento inteiro, né? E era ele no caso, né? Se com uma queixada, o queixo de um jumento, Deus destruiu um exército com o jumento inteiro, gente, Deus pode fazer muita coisa. É só a gente deixar. Se você deixar, Deus faz. Veja, não vai destruir o pecado em nós, porque nós somos pecadores, mas vai nos amar, vai nos dar uma nova condição, vai nos perdoar, nos refazer, né? Eu queria cantar aquela canção, mas eu queria te convidar nesta noite a ter esta confiança no Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu trabalho com aconselhamento há mais de 20 anos que eu converso com pessoas. Há mais de 20 anos eu atendo casais, pai, filho, criança, adulto. Há mais de 20 anos que eu falo com pessoas de todo jeito, né? Pelos meus cálculos, um dia eu sentei com os amigos para fazer um cálculo lá, né? Eu só tenho o controle de números de 1996 para cá. Antes disso eu não tenho. Mas só dos que eu tenho controle, já dá aí em torno de umas 8 mil a 10 mil pessoas que eu conversei, orando e aconselhando. Então, eu ouvi muita coisa, eu vi muita coisa, e eu vi situações que chegaram a extremos que, humanamente falando, não havia mais o que ser feito. Situações financeiras, situações emocionais. Eu atendi casal que o marido pegou a mulher com o vizinho na cama dele. Quem acha que uma situação dessa tem jeito? Pois eu falo para vocês, os dois estão juntos até hoje, há mais de 10 anos, perdoados, restaurados, felizes, criando seus filhos. Eu vi gente que me procurou, gente, devendo quantias que eu, pelo menos com o que eu ganho, não vou ganhar nunca, né? Reencarnação, pelo menos na Bíblia diz que não existe, né? Reencarnação não existe. Se existisse, eu ia reencarnar umas 4 vezes para ganhar o que esse pessoal estava devendo, né? Humanamente era impossível pagar. E hoje eu vejo essas pessoas andando de cabeça erguida. Deus restaurou. Deus restaurou. Eu vi homens que haviam perdido a dignidade de homem, haviam se tornado homossexuais. Neste cenáculo, quem estava lá viu o testemunho. Haviam homens, ouvi mulheres que haviam perdido a feminilidade. Coisas que você olha e fala assim, as pessoas falam para mim assim: eu não conheço desculpa a expressão, mas é o que eles falam, não conheço o ex-viado. Eu falo, pois eu conheço. Eu conheço o ex quase tudo que você pensar. Eu conheço o ex-viado, eu conheço o ex-sapatão, conheço o ex-alcoólatra, conheço o ex-viciado, conheço o ex-desempregado, conheço o ex-adúltero, conheço o ex-qualquer coisa quase que você me falar, eu conheço porque participei e acompanho muitas dessas vidas até hoje. Homens e mulheres casados, cheios do poder de Deus, tiveram que ser destruídos. Às vezes humilhados mesmo no mais profundo do ser. Às vezes, como aconteceu com o filho pródigo, chegaram até a comida dos porcos, mas o Senhor estava lá, de mãos estendidas, para trazê-los de volta. Eu falo para vocês que eu os conheço, e digo, que não importa o que esteja acontecendo com você, não importa a tua idade, se é pouca, se é muita, não importa o teu pecado, se é grande, se é pequeno, não importa o teu passado. Se você deixar o Senhor destruir, deixa Deus destruir, coloca para Deus. Eu me lembro, já contei aqui, mas quero contar mais uma vez também. Uma vez nessa situação de desemprego, eu fiquei tão pendurado que eu tive que colocar a minha televisão à venda, né? A pessoa, quando coloca a TV dela à venda, é porque a coisa chegou no final mesmo, né?
E eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu cheguei para minha esposa e falei, eu chamo ela de nega, né? Nega, vamos ter que vender a televisão. Nossa, foi uma dor muito grande. A gente nem assiste muito TV em casa, mas é meio que uma questão de status, né? Alguém chegar na tua casa e não tem televisão, é meio uma dor, né? Né? Vamos ter que vender a televisão. E minha esposa estava indo para São Paulo, porque ela estava tentando comprar umas camisetas, né? Ela tinha uma carona lá, tal. Foi para São Paulo para comprar umas camisetas. Não vamos vender, não vamos vender, não vamos vender. Chegando em São Paulo, a coisa não andou como ela queria. No segundo dia, em meio a lágrimas mesmo assim, conversando por telefone, ela falou assim, não tem jeito, né? Apresentando as contas para ele, falou assim, não tem jeito, não tem mais o que fazer. Já tinha ido o videogame, já tinha ido o videocassete, já tinha ido tudo que você pensar. O carro, se eu trocasse por um mais velho do que aquele, eu ia ter que comprar uma carriola de pedreiro, não tinha mais o que fazer. Não tinha o que fazer, gente. Meu Fiat, o Fiatinho que eu tive naquela época era para acabar, viu? A coisa estava feia. Aí ela concordou. Gente, foi tão interessante que quando nós concordamos e daquele momento em diante nós perdemos aquela televisão no nosso coração, Deus não permitiu que ela fosse vendida. No outro dia, Ele apresentou a solução através de um irmão, do irmão mesmo de sangue, né? O Márcio, meu irmão mais novo, que chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer isso, não precisa vender não, a gente vai dar um jeito aí, tal, sabe? E daquele tempo em diante que Deus deu uma erguida muito grande na vida da gente, quando eu perdi no coração, sabe? Eu sei que você pode falar assim, mas eu já perdi. Você engana a mim e engana você. A Deus não. Não é da boca para fora que você perde. É uma questão de você olhar e falar assim, olha, o apóstolo Paulo fala isso, né? Para Timóteo, se eu não estiver enganado. Aquele que tem, viva como se não tivesse. Quando você consegue viver assim, né? Fico feliz, né? Seu Osmar, fica em pé aí. Olha que bênção, pode ficar em pé. Eu sou mesmo. Seu Osmar está aqui testemunhando hoje, né? Lutou a vida inteira, colocou para o Senhor, tal. E esta semana ele realizou o sonho, né? Conseguiu comprar o carrinho 0 km dele aí, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, né? Seu Osmar está conosco há muito tempo, né? Esteve conosco partilhando, né? As tristezas e as alegrias também. As dores, as dificuldades e as bênçãos. É assim que funciona. Deus tem muito prazer em dar, sabe, gente? Eu moro numa casa hoje que eu não mereceria, né? Graças a Deus, há quase 2 meses atrás, Deus me deu a oportunidade, eu estava assim bem cansado de andar de moto, Deus tem me dado a oportunidade, parei de andar de moto, consegui um carrinho velho para trabalhar também, graças a Deus. Deus tem feito, mas veja, para mim não faz diferença. Você pode não acreditar, mas para mim, se tiver que voltar a andar a pé, eu vou voltar a andar a pé. Para mim não faz diferença. Quero te convidar a ficar em pé e a entregar tudo a Deus. Entrega. Essa canção fala assim, ó. Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz, teu amor me desfaz, me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, quebra tudo e faz de novo. Mais uma vez, o teu amor me desfaz, teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Só assim agora. Senhor, 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 queremos que tudo em nossa vida nesta noite
Seja tocado pelo teu amor, Senhor. Seja tocado pelo teu poder. Seja tocado pela tua autoridade. E não importa, ó Deus, se não for do nosso jeito, porque o teu jeito é o melhor. Jesus orou em João 12 e disse: como vou orar? Pai, afasta de mim. Mas foi para esta hora que eu vim. E Senhor, eu sinto no meu coração que nesta noite, e quantos ouvirem este vídeo, Senhor, assistirem, quantos verem esse DVD, não importa quanto tempo, Deus, eu creio, Senhor, que é tempo de que caia por terra todo engano, toda tristeza. Não a tristeza do que está acontecendo, mas a tristeza de não aceitar que Tu estás fazendo uma obra nova, Deus. O engano de achar que o Senhor não é capaz de destruir para fazer de novo. Senhor, eu vejo corações sangrando. Vejo corações, Senhor, destruídos. Não pelo que está acontecendo, mas destruídos por não conseguirem aceitar aquilo que o Senhor está fazendo. Não conseguem aceitar que o Senhor está quebrando para levantar. Senhor, 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 Senhor. Eu quero nesta noite te pedir, Senhor, por esta mulher que veio aqui neste grupo desta noite, achando que só tinha um jeito de resolver o problema que ela está passando, que o Senhor teria que mudar uma outra pessoa. Sim, Senhor, eu não sei quem é esta mulher, Tu sabes. Você, minha irmã, há mais de uma, viu? Há uma que veio pelo marido, achando que Deus, a única coisa que Deus pode fazer é transformar o seu marido. Há uma outra que veio pelos seus familiares, né? Ela acha que ela sabe o que é melhor para a família e Deus vai ter que fazer do jeito que ela está pensando. Há muitas pessoas, eu vejo mulheres assim. Eu não sei onde você está, mas se você está sentindo neste momento o teu coração ardendo, se você está sentindo como se suas costas estivessem assim, sendo tocada mesmo, um toque de calor, o Senhor está dizendo para você, mulher, que Ele não tem nada menos do que o melhor. Nada menos do que o melhor. Amém. Guarda isso no teu coração. E eu já te digo, filha, não vai ser do seu jeito. Não vai ser. Chora. Jesus disse: a minha alma está perturbada, a tua também está, minha filha. Porque você está dando ordens a Deus, Deus não vai te obedecer. Ele tem o melhor. Mas se você crer, escuta, mulher, se você crer, o mais importante vai acontecer. Você e toda a sua casa será salva. Não vai ser do seu jeito. Sente o toque de Deus aí nas tuas costas. Sente como se uma mão pousasse agora sobre as tuas costas. Este calor é o calor das mãos do Senhor, te tocando e te dizendo: não se preocupa, vai ser do meu jeito. Eu vou ter que destruir para levantar. Não se preocupe. Não se preocupa, minha filha. Não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deixa o teu coração ser tocado pelo Espírito de Deus. Não tenha medo de entregar tudo. Não tenha medo de entregar tudo. Toda falta de aceitação, entrega ao Senhor. Você não aceitava. O meu coração é tocado aqui por uma pessoa que não aceitou ser passada para trás. Também não sei quem você é.
Mas o Senhor está falando agora ao teu coração. Você sabe do que Ele está falando. Você não aceitou ser passada para trás. Você achou que isso não podia ter acontecido, mas aconteceu. Aconteceu. O emprego que você achou que era teu, não era teu. Não era teu. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser espernear, esperneia. Mas não era teu. Entrega ao Senhor. Ele vai te dar o sustento, creia. Ele vai te dar o sustento. Obrigado, Senhor. Você que vai sentindo este toque abrasador do Senhor. Você que está sentindo também o mesmo calor, mas nas mãos. O Senhor vai te levar. O Senhor vai te levar. Este caminho tão difícil que você tem que passar. Você tem pedido ao Senhor que você não quer passar por esse caminho, mas o Senhor te diz: vai passar, mas eu vou estar ao teu lado. É um caminho difícil, é um caminho dolorido, mas não se preocupe, eu vou estar ao teu lado. Eu vou estar ao teu lado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito e adorado seja o teu santo nome para todos sempre. Para todos sempre. E você que tem carregado este peso da solidão, o Senhor está dizendo que este peso também se deve a decisões erradas. É momento de rever as decisões. É momento, preste atenção. Preste atenção, porque isso pode se tornar um grande testemunho na tua vida. É momento de rever a tua decisão. Esta solidão, esta angústia está nas decisões erradas que você tomou. É momento de rever a decisão. E o Senhor também toca o meu coração de que nesta noite Ele está abrindo um tempo de refrigério. Pessoas que buscaram e que nesta noite finalmente estão tendo a coragem de dizer ao Senhor: seja feita a tua vontade. O Senhor está te dizendo: o teu tempo chegou. A hora que eu falei aqui do meu testemunho da televisão, você conseguiu entender que era um tempo de entrega. Nesta tua entrega, o teu tempo de refrigério chegou. Chegou. Chegou, irmão. Chegou, irmã. Chegou, querido e amado de Deus. O tempo de refrigério do Senhor chegou. E você vai testemunhar isso para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Você que ainda é tão jovem, já tem sentido a angústia e o tormento, medo. Esta é a palavra. Jovem que tem sentido medo, medo do futuro, medo da morte, medo da solidão. Quantos medos neste teu coração, jovem? Receba o abraço do Senhor. Não há lugar melhor. Aqui não há solidão. Aqui não há morte. Aqui não há medo. Creia. Creia. Teu amor me desfaz. Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Teu amor me desfaz. Teu amor me desfaz.
Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Quebra tudo. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me Amém. Faça uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e creia que há coisas novas para ser construídas no lugar das coisas velhas que foram derrubadas. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção de cura, Senhor, para cada um desses Teus filhos e filhas, Pai. Alguns estão representando, outros representando alguém da família, outros, Senhor, têm passado por dor e tribulação. Senhor, alguns têm vindo toda semana, Senhor, atrás desta cura, uma atrás da outra, Deus. E hoje entendendo até que esta enfermidade pode fazer parte de um plano maior, Senhor, na entrega que eles fizeram e pela imposição das nossas mãos, Deus. Tua igreja está com as mãos impostas sobre os teus filhos e essas filhas, Senhor, sobre esse teu filho e sobre todas estas tuas filhas que aqui buscam a cura para elas e para alguém da sua casa, Deus amado. E nós clamamos pelo sangue derramado na cruz, pelas chagas de Cristo na cruz, pelo poder da intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama sobre estas vidas a tua cura no corpo, na alma, e renova o Espírito para a glória do teu nome, Deus. Também os pedidos que foram colocados naquele vaso, que estão sendo queimados neste momento, Deus amado, glorifica o teu nome, Senhor. Senhor, tu és Deus de graça, tu és Deus de paz, tu és Deus de vitória, Senhor. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, ressuscitou Lázaro, e é o Deus que mandou o seu único filho morrer e ressuscitar por nós. Então, Pai, por misericórdia, nesta noite em que nós te escolhemos acima de todas as coisas, derrama sobre nós a tua bênção de paz, cura e prosperidade, para a tua honra e tua glória, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Saudemos então na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.